Para lá, galera, vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre a vitória do Flamengo. O Flamengo dominou a equipe do Palmeiras no Maracanã e vence por 3-0, uma vitória avassaladora, né? Não se esperava que o Flamengo pudesse vencer com um placar tão elástico jogando no Maracanã, galera. Vamos acompanhar aqui o debate da imprensa esportiva, falamos tudo sobre esse jogo, né? Lembrando que tivemos aí eh, dois gols do Pedro e um gol do Arrascaeta, né? O Flamengo jogando muito bem. O Tite no segundo tempo deu rodagem ao elenco, né? Ele tem feito algumas substituições. Rodrigo Caio tem ganho vaga jogando no meio de campo, né? E Everton Ribeiro também teve oportunidade. E Gabigol também mais uma vez entrou no lugar do Pedro. Do lado do Palmeiras, né? Hoje o Palmeiras fez algumas substituições, né? O Rony entrou no segundo tempo, mas a equipe do Palmeiras não conseguiu reagir a esse placar do Flamengo 3-0. O Palmeiras recebe o Internacional. Dois jogos cascudos, né? Bom, mas olha que curioso, freguesia, Abel Ferreira contra o Flamengo em Brasileirões. 7 jogos no comando do Palmeiras, ele teve 13 empates e 4 derrotas, nenhuma vitória, aproveitamento bem fraco, 14,3%, foram 3 gols marcados, 11 sofridos. O tão vencedor Abel Ferreira, quando o assunto é Flamengo no Brasileirão, não tem muita sorte, Antero. Mas, vamos lembrar, né? Isso em Brasileirão. Na Supercopa, por exemplo, na decisão do título, campeão brasileiro contra campeão da Copa do Brasil, no começo deste ano, o Palmeiras levou a melhor num grande jogo, 4-3, grande atuação do Gabriel Menino. Nesta quarta-feira, grande atuação só do lado do Flamengo, né? A gente pode escolher alguns jogadores. Pedro, que fez 2 gols, Everton, Cebolinha, Pulgar, tem algumas opções, todas do lado do Flamengo, né? E o Endrick tentando do lado do Palmeiras. Vitória foi merecida, né, Antero? Nossa, totalmente. Aí tem uma outra que o Palmeiras perdeu para o Flamengo, eu sempre confundo Recopa, Supercopa, lembra uma que foi nos pênaltis? Foi em Brasília também, né? Foi, Supercopa do Brasil também. Isso, o Palmeiras tinha 2 pênaltis a seu favor no finalzinho das cobranças e conseguiu a proeza de errar. Mas enfim, ultimamente tem sido uma freguesia mesmo do Palmeiras em relação ao Flamengo. Disse o Abel nesse trecho que nós destacamos, a primeira grande oportunidade foi nossa, e foi mesmo. Jogada do Endrick, a bola passou pelo Breno Lopes, houve um ligeiro desvio, escanteio, etc. e tal. Então, foi um começo legal, normal do Palmeiras, que começou a desmontar ao sofrer o primeiro gol. Aí aquele Palmeiras, coração quente, cabeça fria, não apareceu. Ao contrário, foi um Palmeiras com seus 3 zagueiros que se descontrolou, houve falhas gravíssimas de marcação. O segundo gol, se não me engano, até o Gomes chegando atrasado. Aí o segundo gol deixou o Palmeiras nas cordas, o terceiro o levou a nocaute. Um Palmeiras que não teve um meio-campo estável, ao contrário do Flamengo, mesmo com o Gerson não tendo uma grande atuação, mas o Pulgar foi muito importante. 2 jogadores abertos pelas pontas, pelos lados, né, o Mateuzinho à direita, mais à esquerda o Cebolinha, o Arrascaeta livre para flutuar, para criar, o Pedro, as bolas que ele recebeu, aproveitou. O Abel tentou, no segundo tempo, fazer modificações que não resultaram em nada. Né? O próprio Rafael Veiga, mais uma vez, ele teve um início bom, caiu junto com o restante da equipe. E a partir do terceiro gol, o que se esperava, a sensação que havia era de que o quarto aconteceria a qualquer momento. Então, uma vitória, nada a contestar, nem a própria expulsão do Gomes. Alguém poderia falar, puxa, mas não seria amarelo, foi muito rigorosa. Não, né? Acabou sendo justa. Então, o Palmeiras, que jogará como mandante, mas não em casa no final de semana, porque tem a questão de shows aqui, assim como o São Paulo, que não pode utilizar a sua própria casa. De novo, tem uma pressão. Eu diria, claro, dependendo da combinação de resultados, tem de ganhar os 5 jogos que lhe restam. Então, o Palmeiras reacendeu dessa forma a esperança do Flamengo. Aliás, deixa eu inverter.
O Flamengo reacendeu a esperança de ser campeão brasileiro por seu mérito. Ele ganhou de um adversário importante nessa corrida. E o Abel também disse o claro, o óbvio. O Palmeiras teria eliminado, teria afastado o Flamengo. Portanto, aquelas estatísticas, certamente amanhã veremos que estão modificadas. O que era mínimo de possibilidade, mínima, né? Possibilidade de Flamengo ser campeão, agora mudou para cima. Já muda completamente a porcentagem. A gente vai mostrar aí ao longo da semana os cálculos. Agora, Elton, e o Tite vai ter que tomar decisões, né? Porque ele vai achando um time e no próximo jogo contra o Fluminense tem a volta do Bruno Henrique. Só que o que o Everton Cebolinha está jogando vai ser difícil tirá-lo do time. Luiz Araújo do outro lado também. Pedro, o time está se encaixando, o Tite está realmente achando seus principais jogadores, né? Nossa, que dor de cabeça horrível, hein, Edu? Escolher entre o Everton Cebolinha uma boa fase e o Bruno Henrique, um dos melhores jogadores do time, tendo o Gabigol no banco de reservas. Quem não queria ter essa dor de cabeça no futebol brasileiro, né? E a gente fala de profundidade de elenco por conta disso, né? O Flamengo tem essas possibilidades. A gente está falando depois de uma sequência de bons resultados e a gente sabe que muitos desses jogadores passaram e passam por fases não tão boas, mas a gente nunca questionou a qualidade técnica deles. Eu acho que o Tite está conseguindo, nesse momento, e a gente já falou aqui sobre isso, né? O Flamengo buscou primeiro uma organização, principalmente a organização defensiva. Acho que é que o Tite tem atacado mais. É um time que do meio para frente tem muito volume e quando perde a bola, ou perdia, né? E o Tite está tentando corrigir isso, diminuir um pouco, compactar um pouco mais suas linhas de marcação, era um Deus nos acuda. O Everton Cebolinha ele tem essa capacidade de trabalhar também na fase defensiva, fechando o lado esquerdo, ajudando a Ayrton Lucas principalmente, né? E do meio para frente, ter essa possibilidade de um jogador também que traz da ponta para o meio, ele dá aquela assistência para o Arrascaeta. O Tite gosta do jogo posicional e os dois pontas, né, atuam dessa forma, tanto o Luiz Araújo quanto o Everton Cebolinha, e tem o Arrascaeta tendo essa liberdade de flutuar ali no meio para funcionar como segundo atacante, funcionar como armador, muitas vezes como um ponta. O Tite cita isso inclusive na coletiva. Então acabou sendo um time bem móvel. E acho que agora, né, com essa possibilidade da volta do Bruno Henrique e a gente discutindo se o Everton Cebolinha tem que sair ou não da equipe, mostra que é um prêmio para o trabalho do Tite nesse começo no Flamengo. Ele consegue resgatar jogadores. O Pulgar até com o São Paulo ele jogava bem, mas eu acho que é um jogador muito mais solto com o Tite, né? Funciona muito bem de área a área. E agora o Everton também tendo mais oportunidades e sendo um jogador que ele confia muito, porque levou para a seleção brasileira, é mérito de um técnico que conseguiu extrair algo que os seus antecessores não conseguiram. Vamos ver se isso é suficiente para levar o Flamengo para o título brasileiro. Ainda está muito difícil, mas já é um Flamengo, pelo menos, candidatíssimo a terminar o campeonato entre os 4 melhores e começar a assustar também o Botafogo, né? É um time que a gente sabe pela qualidade técnica tem capacidade de até a última rodada, né, lutar pelo título brasileiro. Estou muito curioso para saber como o Botafogo vai receber o Grêmio nesta quinta-feira. Teve essa injeção de esperança, né, com a derrota do Bragantino e a derrota do Palmeiras nesta quarta-feira. Mas é um jogaço também, Botafogo e Grêmio, o jogo em São Januário. A gente vai falar já já sobre o Botafogo. Antes, vamos dar uma olhada na classificação do Campeonato Brasileiro para a gente visualizar, Antero, como está a briga acirrada. Botafogo 59 pontos, 31 jogos. Palmeiras os mesmos 59, só que com 2 jogos a mais. Bragantino 58, com 32, está no meio termo ali, em termos de jogos. Grêmio 56. Então temos, eu repito, Botafogo e Grêmio. O Grêmio pode ir a 59, o Botafogo pode ir a 62, podem empatar também. De qualquer jeito vai estar embolado. O Flamengo foi a 56 pontos com essa vitória. O Atlético Mineiro joga nesta quinta com o Corinthians, que quer fugir da zona do rebaixamento, quer se distanciar. E o Galo quer entrar nessa briga aí. Se vencer, também levanta o dedinho o Galo. Aí o Fluminense 46, São Paulo 45, Fortaleza
Fortaleza 43 pontos ganhos. Virando a página, o Internacional 43, Cuiabá 41, Corinthians 40, Santos 38, Bahia 37, Vasco 37, Cruzeiro 37. O Cruzeiro, repare, tem só 31 jogos disputados, né? O jogo entre Cruzeiro e Vasco foi adiado por conta de shows no Mineirão. Goiás, 35 pontos, Coritiba, 26, venceu o América, que matematicamente já está rebaixado para a Série B com seus 21 pontos. É um campeonato espetacular, né, Antero? Realmente dá para muita gente sonhar com o título, faltando aí tão poucas rodadas. Tem muita coisa em jogo, tanto em cima quanto embaixo. Sim, e vários com esperança de evitarem o rebaixamento, né? Há 3 vagas, de novo, né? Eu acho que há 2. O Coritiba, mesmo reagindo, ainda está distante de salvar-se. E na parte de cima, houve a reação, eu diria assim, uma situação normal para Bragantino, Flamengo, Grêmio, o próprio Palmeiras. Anormal é o que tem acontecido com o Botafogo. De novo, vamos lá, depende de si, depende do que fizer, tem 2 ou 1 partida disputada a menos em relação a alguns de seus perseguidores, mas é o seguinte, gente, se não passar pelo Grêmio, que vem fazendo uma campanha com altos e baixos, mas mais estável no segundo turno, aí não dá, né? Aí não tem como ficar esperando que vá ser campeão. Então, o Botafogo, como você ressaltou na abertura do programa, é o único que depende de seus resultados para fechar 38 rodadas à frente dos demais. Então, vimos hoje o quê? Um Flamengo letal, objetivo, nas descidas que teve ao ataque, com jogadas bem tramadas. Claro, contaram essas jogadas com falhas do Palmeiras e depois até com o fato de ter um jogador a menos, mas um Flamengo já bem mais consistente, mais compacto na hora em que perde a bola. Aliás, uma coisa que o Tite gosta de ver nas equipes que dirigem. E eu vou devolver para você que eu cometi uma injustiça com o Luiz Araújo. Eu falei jogando com 2 abertos, Mateuzinho do lado, o Cebolinha do outro. É que o Mateuzinho teve tanto espaço para ir à frente, que hoje poderia dizer até que jogou como um atacante, mas não. Pela direita foi o Luiz Araújo, que é outro que vai se firmando bem nessa reta final, como titular ou uma alternativa forte para o Tite. A gente tá... Galera, isso aí, o Flamengo foi muito superior, essa é a verdade, né? O time do Palmeiras não conseguiu fazer nada, o Flamengo faz 3 gols, né? O Flamengo que dos últimos jogos, o Flamengo levou 2 viradas muito duras, foi aquele jogo contra a equipe do Grêmio e depois contra a equipe do Santos. Ambos os jogos o Flamengo tinha feito 1-0 e depois acabou sofrendo a virada e com isso o Flamengo perdeu 6 pontos, esses pontos fez falta agora, porque se o Flamengo vence aqueles 2 jogos, o Flamengo agora estaria com 59 pontos e um jogo a menos, né? O Flamengo poderia ultrapassar o Botafogo. Agora o Flamengo tem que torcer contra a equipe do Botafogo e Grêmio. O Palmeiras também tem que estar na torcida também para esse jogo terminar empatado. Aí seria bom para o Flamengo e também para o Palmeiras. Se o Botafogo vencer, o Botafogo vai abrir 3 pontos. E se o Grêmio vencer, vai chegar a 59. Não vai ser tão ruim assim para o Flamengo, né? Mas aí fica ruim também para poder entrar dentro do G4, né? Já que o Bragantino tem 58, o Flamengo ainda tem jogo contra o Bragantino e o Flamengo pode ter esse confronto direto contra o Bragantino e conseguir entrar nesse G4, né? E também, quem sabe, brigar pelo título. Vai depender muito desse jogo entre a equipe do Botafogo e a equipe do Grêmio. É jogo muito importante pelo Campeonato Brasileiro. Da parte de baixo também temos também jogos também. Temos Bahia e Cuiabá. Bahia com 37 pontos. Cuiabá 41. Cuiabá precisa de apenas 4 pontos para poder se livrar do rebaixamento. Temos também Goiás e Santos, 2 equipes que estão na zona de baixo, na parte de baixo, né? O Goiás está na zona de rebaixamento. A equipe do Santos nesse momento é 14º com 38 pontos, a 3 pontos a mais do que a equipe do Goiás. Então o Santos tem que vencer, senão pode entrar na zona de rebaixamento já na próxima rodada.